Então, boa noite, professores e professoras. A gente vai ter hoje a nossa primeira aula ao vivo e o curso que a gente está aí começando agora, né? Eu fiz questão de deixar a nossa aula logo no inicinho do curso para que a gente pudesse já conversar nesse princípio, para vocês poderem ir caminhando aí ao longo desse mês, né, de abril. Está finalizando aí, né, esse período da formação de vocês, então eu espero que esteja sendo proveitoso para todos vocês, esse curso que a gente montou com muito carinho, né? Os professores têm se empenhado bastante para poder montar esse curso de maneira que seja muito útil para a prática de vocês, né? Nós também somos professores, estamos na sala de aula, né, diariamente, sabemos dos desafios que enfrentamos aí, né? E essa formação continuada tem muito esse cunho de colaborar para a nossa prática diária, né? Trazer elementos que possam fomentar aí uma prática diária, né? Que seja condizente com os parâmetros atuais aí da educação e etc. Então, nessa disciplina, a gente vai abordar as Web Tools, né? Que são ferramentas dentro do ambiente da internet, né? Do ambiente web. Então, a ideia é que a gente possa discutir um pouco sobre essas ferramentas e o seu uso. Então, antes da gente seguir, eu gostaria de dizer, né, de onde eu falo. Toda vez que eu faço uma formação, eu gosto de me apresentar, porque, enfim, a partir daí vocês entendem, né, quais contribuições eu vou conseguir dar, né, os limites dessas contribuições também, né, e um pouco por onde eu tenho passado enquanto profissional aí. Então, eu sou pedagoga de formação, me formei na UFMG, finalizo o meu curso, né, de pedagogia com uma formação complementar voltada para a educação de jovens e adultos e pensando muito nessa formação de professores. E aí eu vou para o mestrado com esse tema de formação de professores, também na UFMG, então eu desenvolvo meu mestrado lá, finalizo ele em 2017, acho que foi isso mesmo. Na sequência, eu já estava, né, também na prática de sala de aula, mas aí, depois que eu finalizo o mestrado, eu entro de maneira mais contundente, assim, né, na sala de aula, passo esse tempo todo, e aí eu perpassei por várias etapas da educação básica, né, então desde as crianças até os jovens e adultos, então tanto na educação básica quanto no ensino superior, né, então depois também eu atuo no ensino superior, nos cursos de licenciatura, e também, nesse período, eu coordeno um núcleo de educação especial, né, dentro de uma universidade privada aqui em Belo Horizonte. Fiquei lá um tempo também e saio para fazer o doutorado. Então, no momento atual, estou cursando doutorado também na UFMG e o meu tema de pesquisa tem sido a educação especial, né? Na perspectiva inclusiva. Então, a ideia é tentar entender essa trajetória das pessoas com deficiência ao longo da sua escolarização, né? De que maneira que isso impacta na sua vida escolar e como que eles chegam ao ensino superior. Então, no momento, né, estou fazendo o doutorado aí, fiz também a especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Então, e para dizer sobre essa disciplina, né, sobre as metodologias ativas. Então, eu tive uma formação muito voltada para a atuação enquanto metodologias ativas. Na época que eu fiz a pedagogia, na UFMG, discutia-se muito isso, né? Era essa a proposta pedagógica que estava em voga já, né? Então, eu já tive uma formação trabalhando com a metodologia ativa, né? Sendo aluna ativa, vamos dizer assim.
e eu trouxe isso para a minha prática o tempo todo, né? Seja com as crianças, com os jovens, com os adultos, idosos, seja na educação básica, seja na alfabetização, seja no ensino superior, eu sempre trabalhei com as metodologias ativas, né? Então, é algo que para mim é muito natural, né? Eu gosto muito. Então, eu acredito que trazer essa proposta dessa disciplina para pensar um pouco com você sobre essas ferramentas, né, da internet aí para a gente poder trabalhar em sala de aula é algo que eu me sinto um pouco confortável, porque é algo que eu uso com muita naturalidade nas minhas aulas, né? Então, eu espero contribuir aí para a prática pedagógica de vocês. Seguindo, eu queria comentar um pouco sobre a ementa da disciplina, né? Eu vi lá que algumas pessoas já acessaram o ambiente virtual, né? Até onde eu tinha acessado, poucas pessoas tinham, né, visto lá os módulos, algumas pessoas já fizeram até as atividades que já estão previstas, né? O que é muito bacana, acho que aí incentivar os outros colegas que ainda não acessaram, né, que não viram. Essa aula de hoje vai complementar esse conteúdo que está lá, né? Então, eu não vou trazer o conteúdo que está lá para cá, porque é uma outra proposta, né? O que está lá é muito no sentido de instrumentalizar vocês para o uso dessas ferramentas, né? Porque eu acho que vai ser muito proveitoso, exemplos de práticas e tudo mais. E eu deixei para as aulas para a gente poder refletir um pouco mais sobre esse uso, né? Sobre como que isso tem impactado na nossa prática pedagógica, pelo menos essa primeira aula, né? Eu pensei que ela podia ser um pouco mais reflexiva. Talvez a segunda eu traga elementos mais práticos para a gente poder analisar, conversar e tudo mais. Então, a ementa dessa disciplina, né, ela vai pensar no uso da web e da pesquisa na educação enquanto uma prática pedagógica, né, que é isso que eu estava dizendo. O uso de blogs, wikis, podcasts e outras ferramentas na web para o ensino-aprendizagem, né? Então, como é que a gente usa ou complementa, né, a nossa prática com o uso dessas ferramentas? A web como um campo de pesquisa, aquisição de conhecimento, ensino e aprendizagem. Isso é algo, gente, que já está dado, né? Boa noite, Manuela, seja muito bem-vinda. Eu vou olhar para duas telas, tá, gente? Porque eu estou com uma outra tela aqui, então talvez vocês vejam eu virando o rosto, é por causa disso, tá bem? Então, a outra proposta aí, né, é tentar pensar nessa questão da web como um campo de pesquisa. Hoje, isso está muito mais, como é que eu posso dizer? Sedimentado, né, gente? Qualquer coisa que você quer saber, você vai lá para a internet e busca. Bom, vocês, muito provavelmente, né, a maioria dos colegas que vão nos assistir aqui, vivenciou uma época que a gente tinha as enciclopédias, né, e era uma coisa caríssima, a gente tinha muita dificuldade de acessar, dependendo ali das possibilidades da família, e o que a gente tinha de informação estava ali, naqueles livros, naquela enciclopédia, né? Então, ou se você queria saber alguma outra coisa mais da vida, assim, do dia a dia, você perguntava para uma pessoa, ou que trabalhava na área, ou sei lá, alguém da família que tinha mais experiência de vida, né? Vamos dizer assim. E isso, gente, tem pouquíssimo tempo que mudou. A partir aí da entrada da internet, que é ali nos anos 2000, né? E mesmo assim, muito devagar, muito lentamente, isso começa a mudar, né? A internet começa a entrar na nossa vida de uma maneira muito mais presente, né? Com a pandemia, isso fica, tem-se esse boom, né? Então, tanto na perspectiva da gente trabalhar na internet, né? Olha aqui como a gente está tendo essa aula hoje. Se a gente pensasse nisso antes da pandemia, isso existia, mas assim, não com a naturalidade que a gente faz hoje. Hoje, inclusive, dependendo do que for, você fala, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer isso online, né? Para que nós vamos encontrar
para fazer isso ou para discutir sobre isso? Dá para fazer uma reunião online ou dá para fazer uma aula online, né? Então, esses caminhos foram muito possibilitados também pela pandemia, né? Então, a partir disso, houve esse boom dentro das escolas. Isso também ficou muito forte, porque foi a forma que a gente conseguiu manter a educação no momento que tudo precisava parar, que as pessoas precisavam se isolar. Com o acesso das mídias, a gente conseguiu se conectar e muitas vezes as aulas conseguiram continuar acontecendo, né? Então, isso é algo muito recente. Ainda hoje, a gente tem dificuldade de entender algumas coisas e etc. Então, é isso. Aos poucos, a gente está chegando mais, né? No ambiente digital. E aí, por fim, né, dentro da nossa ementa, é pensar nessas estratégias para o ensino online mais inclusivo. Eu pensei de deixar esse tópico para refletir e pensar um pouco mais na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro, trazer um pouco mais essa perspectiva da inclusão, né, e como que a gente trabalha isso dentro do ambiente virtual, tá? Então, eu vou trazer mais esse tópico para o nosso segundo encontro ao vivo. Tem um módulo lá na disciplina que vai falar sobre esse tópico, né? Mas é um módulo só, então talvez com a aula complemente mais, tá bem? Então, para a gente pensar nos objetivos da aula de hoje. Primeiro seria analisar como o uso das tecnologias digitais no dia a dia das pessoas afetam a aprendizagem, e isso tem afetado, sim, né? Hoje a gente está conectado o tempo todo, né? Isso tem afetado nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa saúde, né, mental, nossa saúde física, de inúmeras maneiras. E com certeza afeta também a aprendizagem, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Analisar o conceito de redes sociais na educação e como que a gente pode incorporar isso. Analisar as discussões que têm sido feitas sobre a validade ou não de fazer uso do celular como recurso pedagógico. E os benefícios do uso de ferramentas na web para o ensino-aprendizagem. Então, eu pensei, estruturei um pouco a minha aula de hoje dessa forma, de maneira que vai complementar os módulos que vocês têm lá, tá? Então, não vou repetir aqui o que já está lá, vai ser um complemento. E aí, para a gente começar, eu queria propor que quem está aqui comigo hoje, vocês estão conseguindo acessar o chat aí, gente, com facilidade? E aí serve para depois, quem assistir, de repente, a aula, né, gravada, se conseguirem acessar, vocês vão entrar nesse link que está aí e digitar esse código que está aqui, 11 11 73 10 47. 11 11 73 10 47. Também dá, se você está com um computador e tem o celular que lê QR Code, apontar o celular para esse QR Code aí. Também vai chegar no mesmo link. Vocês vão perceber que eu vou usar nessa aula, gente, muitos recursos da web dentro desse ambiente de aprendizagem, tá? Já é uma maneira de trazer exemplos de como vocês podem utilizar. Então, por exemplo, esse aplicativo que eu estou usando para que vocês respondam essa pergunta é o Mentimeter, não sei quem conhece. É um aplicativo interessante para a gente usar em aulas também. Tem muitos recursos interessantes. Eu trouxe para a aula hoje, eu trouxe 2. Para a aula que vem, talvez eu traga mais alguns para vocês irem conhecendo, que eu acho que ajuda também. Esse é um pouco da intenção dessa aula também, né? Que a gente possa
aprender outras ferramentas para usar. Então, deixa eu descompartilhar aqui e colocar a apresentação aqui. Vocês conseguiram acessar, gente? Sampaio e Manuela? Bom, alguém já botou aqui, desespero me define. Você, Manuela. Então, eu vou dizer aqui, não sei se está pequenininho, de repente, para ver, quem não conseguir clicar, né? Qual imagem melhor representa você quando o assunto é o uso de ferramentas digitais na sala de aula? Então, o primeiro aqui é hora do meu show, e aí é um GIF de uma professora, né, em frente ao computador, uma cara super confiante. O segundo, desespero me define, é uma pessoa fazendo assim, que aí a Manuela se identificou, né? Muitos professores vão se identificar com essa imagem aqui. O outro é, de novo, isso é um macaquinho sonolento, tipo assim, nem um pouco afim, né? E o outro é aquele preguiça do filme, que agora eu esqueci o nome do filme, um desenho animado que ficou super famoso. E aí a frase é, demoro, mas consigo. Enfim, qual que é a ideia aqui? Né? Então, primeiro, vocês perceberem que dá para usar essa linguagem, né, que é uma linguagem dos nossos alunos, né, para eles esses GIFs, esse formato do link é algo que para eles é muito fácil, a gente vai discutir um pouco sobre isso também. E muitas vezes para nós é desafiador, né? Como aqui o desespero me define, né? Ou então demoro, mas consigo. Quer dizer assim, eu preciso fazer, né? É isso. As escolas têm trazido isso. A gente tem percebido que precisa trazer esse tipo de metodologia para a sala de aula. Eu vou buscar entender como que aquilo funciona, porque para nós que não somos nativos digitais, é uma outra lógica, né? Então, para nós entender esse formato, essa linguagem, essa rapidez, é muito diferente, né? O que é o oposto dessa galerinha que está chegando agora, né, nas escolas, que são os nativos digitais. Para eles é muito simples, eles têm mais facilidade, porque é a forma como eles se constituíram, né? Então, isso faz muita diferença. E muitos dos professores, atualmente, estão nesse desespero me define. Quais podem ser as formas, né, da gente passar para o desespero me define, para o demoro, mas consigo, e depois para a hora do meu show, né? É isso, de procurar buscar, né, de capacitar, de perder um pouco o medo de mexer no computador, no celular, né? E tentar entender essa linguagem, que é uma linguagem um pouco diferente, né? Que eles costumam falar, ah, mas é muito intuitivo. Depende, né? Se é uma pessoa que não tem um costume com aquela ferramenta, vai ser uma coisa super diferente, super difícil, né? Mas é isso, à medida que a gente vai mexendo, vai lidando, vai se familiarizando, aquilo vai ficando um pouco mais fácil de entender. Eu queria trazer aqui também alguns dados, né, para a gente pensar se estamos sozinhos ou não, tá? Porque muitas vezes o sentimento que dá é esse. Ai, nossa, só eu que não sei, ou então todo mundo sabe e eu não sei o que fazer, ou a escola está me cobrando e como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Então eu quis trazer esse relatório que foi feito depois da pandemia, em 2022, e ele vai dizer como está o uso da tecnologia nas escolas públicas pós-pandemia. Eu até deixei o link aqui, depois eu posso colocar aí no chat para vocês. Então, vejam só, 81% dos gestores consideram o uso das tecnologias digitais, consideram que esse uso das tecnologias digitais impacta positivamente os processos de ensino e de aprendizagem e melhora a qualidade e equidade educacional.
ou seja, maioria esmagadora, né? 46% das escolas públicas ainda não têm projetos voltados para a tecnologia na prática pedagógica. Então, a gente percebe que existe uma valorização e um reconhecimento de que isso vai ser bacana, vai impactar, mas, por outro lado, isso ainda não está efetivamente presente, né, nos projetos pedagógicos das escolas. E muitas vezes, por quê? 69% das escolas estaduais e 51% das municipais declaram que mais da metade dos docentes realizaram formações de rede de ensino externas. Então, estamos conseguindo cada vez mais que os nossos professores tenham formação, que foi um questionamento grande que surgiu na época da pandemia, porque do dia para a noite a gente teve que ficar em casa, não tínhamos muitas vezes conhecimento das ferramentas, a gente teve que aprender assim no estalo, né? E essa foi uma pauta forte dos professores, que a gente precisava ter informação sobre aquilo, né? Que não dá assim também para querer que a gente aprenda do nada, né? 30% somente das instituições engajaram essa participação. O que significa isso? Né? No sentido de fomentar essa formação, de disponibilizar um tempo dos professores dentro da carga horária dele para que ele faça essas formações. Né? Então, o que a gente percebe? Que ainda precisa de maior investimento das redes, né? Para que a gente consiga efetivamente que isso aconteça. Né? Então, existe esse reconhecimento, é legal, é bacana, mas a gente ainda precisa que isso esteja efetivamente presente. Né? O que aconteceu no ano passado, né? Então, a partir desse convênio, a secretaria faz, então, fomenta, então, a formação desses professores, né? A gente tem visto isso em várias redes, eu tenho dado formações para outras redes também, inclusive fora de Minas Gerais. Então, a gente está percebendo que isso vai avançando, né? E é isso, aos poucos a gente vai conseguir chegar lá. 39% das escolas estaduais e 26% das municipais fomentam a troca entre pares e fortalecem o uso intencional das práticas pedagógicas. Então, vejam, esse número ainda é muito pequeno, né? Precisamos avançar um pouquinho mais. Gente, confirma para mim se está com som. Pode ser só no joinha, viu, Manuela, você que está aí com a câmera ligada. Eu vou botar um vídeo aqui que eu quero ver quem é que se identifica, hein? Millennials versus geração Z. Então, aqui são duas gerações, uma das trends, né, que a gente tem visto na internet. É o que eu falei, eu estou trazendo para a nossa aula elementos dessa esses web tools, para que vocês vejam que é possível, né, a gente usar isso como um recurso pedagógico. Então, eu trouxe aqui um vídeo do Instagram, e estou usando isso nessa aula para vocês. Né? É possível a gente usar. Claro que a gente vai ali, então, peneirar, escolher, refinar, ver um que tem algo que a gente possa aproveitar. Né? Então, eu trouxe esse exemplo para que vocês pudessem ver. Quem se identifica? Os millennials, uma geração aí, provavelmente a minha geração, uma galerinha que está com 30 e poucos anos. A geração Z é essa meninada aí, né, que hoje ali está com seus 15 ou até uns 20 anos, tá? Então, muitas vezes são os nossos filhos, né, ou sobrinhos, e tem muita diferença. Isso vai impactar na aprendizagem também. Olha só. Como sua geração atende o telefone? Como sua geração desliga o telefone? Como sua geração faz um coração? Como sua geração tira foto? Como sua geração abre a janela do carro? Como sua geração vê o cardápio?
Como sua geração, deixa um recado. Como sua geração, lê o jornal. Como sua Esse final é de doer, né? O que é jornal? Gente, como que isso não vai impactar na nossa sala de aula, né? Não tem condições. Desde como que a gente abre o vidro. Então, é uma geração, a nossa geração e as anteriores, a minha, por exemplo, são gerações mais analógicas, né? Mais do manual, do artesanal. Né? Como que a gente abre vidro? Assim, eu tiro foto assim. Apesar de hoje em dia ter meu celular, eu tirar foto com meu celular, mas se precisar fazer um gesto de tirar foto, eu vou fazer isso. Porque é como eu aprendi, né? A gente tinha lá o filme, eram 36 fotos, quando era muito, né? E tinha que escolher o momento da foto. Hoje, essa meninada tira foto, mas assim, milhares de fotos, né? Por dia, por ocasião, e muito provavelmente não revê, né? São arquivos ali, são documentos que não tem esse contato como a gente tinha, né? O que é jornal? Não tem jornal. É uma geração que se informa pelo TikTok, é uma geração que se informa pelo Instagram, né? Ou por podcasts, enfim, é outra forma de lidar com o mundo, né? De viver o mundo. E isso com certeza vai impactar a nossa sala de aula, né? Peraí. É uma geração como que não sua sabe o que é geração, jornal, atende o né? Então, telefone. como que eu posso trazer o jornal para a sala de aula para uma turma que não sabe o que é jornal, né? E aí podemos usar o que elas já conhecem. A gente pode usar um jornal pela internet, existem muitos. Inclusive, os jornais que se mantêm físicos são poucos hoje em dia, né? Olhando pelo aspecto socioambiental, isso é muito positivo, né? Porque era muito papel, né? As casas tinham pilhas e pilhas de jornal, a gente usava isso para outros fins, muitas vezes, né? Para poder dar um uso ali, mas muitas vezes se descartava aqueles tanto de papel, né? Então, por esse lado, é muito interessante que a gente tenha ido para o ambiente digital, né? Só que o que isso traz para nós de impactos, né? Do que de uma geração que não sabe o que é esse instrumento, né? Que se informa por fontes duvidosas muitas vezes, né? E aí a gente está na era das fake news, né? Que é isso, se a fonte da informação pode vir de qualquer lugar, qualquer informação pode chegar, né? E a gente tem visto um pouco isso. Então, eu acho que muito da nossa função hoje tem sido de instrumentalizar os nossos alunos no uso mais crítico dessas mídias, que é assim, tudo bem, você vai se informar pelo TikTok, tudo bem, você vai se informar lá pelo Instagram. Mas como que você vai saber que, sei lá, esse profissional que você está seguindo, essa pessoa, esse influencer, esse blogueiro, sei lá, que você segue é uma pessoa confiável, que traz informações que a gente pode confiar, né? Esse é um dos parâmetros que eu acho que é muito função do professor, porque eles muitas vezes não têm esse parâmetro, e na família também não, né? Então, às vezes, é um parâmetro que vem da escola, que ajuda a nortear a forma como eles vão lidar com esse material gigantesco e infinito que está na internet, né? Essas bolhas que são formadas muitas vezes a partir dos perfis que a pessoa segue ali, ela tende a seguir e só aquele tipo de perfil, só aquela mesma informação, né? Não tem uma variedade nas informações. Então, é isso que a gente tem visto, como o Rafael Alves colocou aí, e virou um meme. Não escuta música com mais de 3 minutos, filme tem que durar 50 minutos, uma aula de 15 minutos, passou de 280 caracteres, chama de textão e não lê.
A ideia de querer reduzir tudo aos 15 segundos de um story ainda vai nos prejudicar tanto. Isso não é saudável, nem é uma evolução para melhor. E aí, na sequência, eu trouxe outro meme, que é daquele dos macaquinhos, né? Finalmente surgiu o quarto macaquinho. Ele é um resumo dos outros três. Não ouve, não fala e ninguém vê. E aí é um macaquinho com o que na mão? Com um celular, né? Aqui especificamente um iPhone. Então eu quis trazer um pouco essas duas imagens, né? Para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Que assim, sabe-se que a internet está aí, né? Não tem como ela voltar para trás. A gente vai precisar se adequar, né? A gente vai precisar entender os limites e as potencialidades, né? Então a gente ainda está nesse momento de, sabe, no relacionamento que tem aquele início que é uma paixão avassaladora, depois você começa a perceber que as coisas vão indo mais. Você começa a enxergar alguns defeitos na pessoa, e aí, bom, se você conseguir passar pela fase de enxergar os defeitos e entender que todos temos, vocês conseguem seguir, né? Caso não, a gente para por aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente ainda está no momento da paixão, né? Quase chegando nesse segundo momento de perceber que a pessoa tem alguns defeitos, né? Falando do ambiente virtual aí. Então a gente está, na verdade, acho que a gente já passou por essa paixão, né? Mas tem uma galerinha aí que ainda está nessa, né? E muito provavelmente são os nossos alunos que vão lidar com isso de uma maneira natural, sem se preocupar muitas vezes com a segurança, né? Com a fonte da informação. E aí é que eu vejo que a nossa função faz muita diferença, né? Mas não tem como. Isso mudou a forma como eles vivem, reagem, entendem e aprendem. Então, realmente, para essa galerinha, a gente não ser objetivo, uma aula durar muito, né? Mais de 15 minutos, a música com mais de 3 minutos, o áudio no WhatsApp, muitas vezes, né? Ai, nossa, me mandou um áudio de 2 minutos, sem chance de eu ouvir, né? Sei lá quando eu vou conseguir te escutar. Ou então manda um tanto picado. Manda de 30 em 30 segundos, que dá 2 minutos na soma, mas não me manda um direto de 2 minutos, não. Então, olha só como que isso mudou, né? A estrutura cerebral desses sujeitos. A neurociência já vem comprovar que isso afetou o nosso cérebro, de maneira física mesmo, biológica. O nosso cérebro ele foi mudado, alterado biologicamente, né, as suas estruturas neuroquímicas, devido a esse nosso contato com o ambiente virtual, né? Com muita naturalidade, a gente vem acessando as mídias, muitas vezes já acorda e pega o celular. Então, isso é algo que tem feito parte de nós e nos mudou, né? E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de nós também, que estamos vivendo nesse ambiente que está sendo virtual, né? Então, por mais que a gente tenha conseguido perceber que existe vida sem internet, existe vida sem telefone, porque a gente chegou antes disso, né? A gente também já teve a nossa alteração aí neuronal devido ao uso desses ambientes virtuais. Então, isso é fato, não há como a gente voltar atrás, né? Todos nós tivemos essa alteração devido ao acesso a esse ambiente virtual. E aí, como que a gente pode usar isso na nossa vida, né? Na nossa prática pedagógica? Olha esse vídeo aqui. Nossa, eu tô mexendo muito no celular ultimamente. Quantos anos o Galvão tem? Não sei por quê. Curiosidades? Deixa eu ver. Quase me perdi de novo. Bicha, já tem 2 dias que tu não responde a tua mãe. É verdade.
Meu Deus, eu peguei o celular pra fazer o quê mesmo? Assistir vídeo de tapete. Chega, vou sair um pouco. Então vamos no shopping. Que horas fecha? Ah, não sei, deixa eu ver. Inferno! Oi, agora sim. Esse outro vídeo é um exemplo de como a gente tem vivido, né? Não sei se quem está aqui me assistindo se identifica com o vídeo, com a maneira como ele se comporta ao pegar o celular, mas isso tem aparecido com muita frequência nos nossos jovens e adolescentes, né? No sentido de é o celular que tem ditado, são as mídias que têm ditado como eles vão, o que vai ser feito, né? E aí, isso com certeza vai nos afetar, né? Porque é uma galera que tem dificuldade de conectar muitas vezes na aula o tempo todo, né? E a gente tem visto escolas que proíbem o uso do celular, outras têm usado o celular dentro de sala de aula como um recurso pedagógico, né? E a ideia dessa disciplina é que a gente possa aproveitar isso ao nosso favor, né? Porque uma coisa é fato, as mídias estão aí, as ferramentas na internet, elas estão aí, né? Muito dificilmente a gente vai retroceder no sentido de voltar àquele tempo em que elas não existiam. Então, o que já se comprova que, sabendo usá-las, pode ser muito benéfico, né, para a nossa prática, no sentido de complementar, porque muitas vezes a gente não precisa mais trazer o conteúdo somente, né? Porque isso eles conseguem acessar na internet, seja por vídeo, seja por podcast, seja por texto, o que quer que seja, né? Ou um livro, um e-book. Mas o que seria a nossa função primeiro, favorecer um uso mais crítico, né? Que aí a gente consegue instrumentalizar os nossos estudantes para que usem isso de maneira crítica, saibam procurar informação. Então, um dos nossos módulos vai trabalhar com isso, que é, assim, alguns parâmetros que a gente precisa ter para o acesso a uma informação confiável, né? Outros módulos vão instrumentalizar vocês no sentido do uso do celular, né? Então, o que a gente pode usar dentro desse equipamento que é o celular, né? Dentro da sala de aula, de que maneira que a gente pode incorporar isso à nossa prática? Se é um professor que não tem costume ou que tem uma dificuldade, a minha sugestão é muito no sentido de que ele escolha um equipamento, um aplicativo, uma coisa dessas aí todas, né? Dessa diversidade de possibilidades que a gente tem desses recursos, e use ele. Comece usando esse, né? Então, por exemplo, se você já tem o WhatsApp instalado no seu celular, se é uma coisa que você tem facilidade de usar, usa o WhatsApp, né, como um recurso. Seja para fazer um momento de trabalho em grupo, seja para eles responderem ali alguma enquete dentro do WhatsApp, seja para eles fazerem podcast por áudio do WhatsApp, pode ser, né? Então, vocês vão faz um resumo da aula de hoje, um áudio de 20 segundos, sei lá, de 1 minuto. Faz um resumo dessa aula e me manda. Enfim, né? Pega um desses recursos que você tem facilidade de usar e usa ele, né? Começa por aí e vai aprendendo os outros, né? Então, de repente, se para você o Instagram é um ambiente virtual, né, que para você tem facilidade, nessa aula eu estou trazendo várias possibilidades, né? Então, por exemplo, a partir de pequenos vídeos do Instagram, de memes, né? Tem muito meme que dá para trabalhar em sala de aula, né? Tem memes tem charges, né? Tem muitos artistas, chargistas,
quadrinistas, né, que estão no ambiente do Instagram, que tem uma página lá e são muitas vezes assuntos tratados de maneira crítica e ácida, muitas vezes, né? Tem uma ironia. Para a língua portuguesa também tem muita coisa interessante, por exemplo, analisar um post, né, a escrita. Então, é um ambiente que tem muita riqueza para nós, seja pela crítica, e aí depende de qual é o seu objetivo, de qual é a sua disciplina, né? Então, por exemplo, eu peguei esses vídeos no sentido de fazer a gente refletir sobre esse uso, né? Ele, no ambiente da internet, ele vai ser usado de outras maneiras, percebe? Ele vai ser usado, se a gente pegasse os comentários ali, nossa, é igualzinho e tal, não sei o quê, eu vou para o limbo, enfim. Olha como não tem nada a ver com o recurso, com a forma como eu estou trazendo ele para a gente pensar, né? Então, é olhar para o ambiente de uma maneira que ele consiga te ajudar, né? Então, esse aqui tratou de um tema que para mim é interessante, que eu vou usar numa aula, né? Então, você vai lá e pega esse vídeo, usa ele de outras formas, né? Esse Mentimeter, por exemplo, que eu usei ali no início da aula, né? Tem muitas possibilidades. Ele faz nuvem de palavras. Você pode fazer questões para marcar, né? Igual eu coloquei. Pode ser só com palavras, mas eu quis colocar um GIF, mas pode também usar imagem. É muito diverso as possibilidades daquele recurso ali, que também dá para a gente usar. Você pode usar isso no início da aula, num momento só, numa avaliação, muitas vezes, né? Então, música também, de repente, é legal, né? Pegar do YouTube, tem muita coisa interessante, né? Que tem críticas e que a gente pode trabalhar também. Música é algo que a gente já usa muito, né? Que já é uma coisa que talvez faça mais parte do universo dos professores do que essas outras ferramentas, né? Deixa eu caminhar um pouquinho mais rápido. Bom, agora eu queria fazer uma reflexão com vocês no sentido de entender que o nosso espaço ele continua garantido. E aí eu trouxe mais um GIF, né, para usar essa linguagem das webtools. Esse aí é o professor Dumbledore, do Harry Potter, não sei quem conhece, né? Não foi ele que falou essa frase, foi o Nova, né, que é um pesquisador aí muito reconhecido no campo da formação de professores. Podem inventar tecnologias, serviços, programas, máquinas diversas, umas à distância, outras menos, mas nada substitui um bom professor. Nada substitui o bom senso, a capacidade de incentivo e de motivação que só os bons professores conseguem despertar. Nada substitui o encontro humano, a importância do diálogo, a vontade de aprender que só os bons professores conseguem promover. E aí, o Nova conclui que nada substitui um bom professor, né? Nesse aspecto, nesse sentido, de que pode ser que a gente muitas vezes se sinta ameaçado por essas tecnologias, né, virtuais, mas esse é um ponto que a gente precisa lembrar sempre, né? A nossa função de professor, de quem vai incentivar o diálogo, de quem vai possibilitar esse encontro humano, esse desejo de aprender, né? Isso está conosco. Né? Isso a gente não vai passar para as telas. Entretanto, eu trouxe uma outra pessoa para contribuir conosco, que é a Andrea Ramal. Ela tem um artigo no UOL, e aí a pergunta é essa: o computador vai substituir o professor? Ela vai construindo ali o raciocínio dela, né, no sentido de que a gente precisa atualmente pensar que a internet está trazendo um novo modelo e tudo mais, e a gente precisa entender, nos apropriar, ser protagonistas. E chega um momento que ela lembra de alguns pesquisadores, de alguns autores, né? E aí ela faz a pergunta:
De repente, a tecnologia entra na escola e nos obriga a recuperar tudo isso. Tudo isso o quê? Essa educação no sentido de Piaget, de Paulo Freire, de Freinet, né? Que é recuperar esse desejo, que é um pouco daquilo que o Nobel estava falando. A presença da máquina leva todo professor a se perguntar: como é a minha aula? Do que o docente, do que decorre, será que o professor vai ser substituído pelo computador? E aí ela fala: a resposta é sim, não temos a menor dúvida. Explico. É que o pior de nós vai ser substituído. A nossa pior aula, o lado repetitivo, burocrático e, por vezes, até acomodado da escola, esse vamos deixar para o computador. Ele saberá transformar nossas exposições maçantes em aulas multimídia interativas, em hipertextos fascinantes, em telas coloridas, interfaces amigáveis, preparadas para a construção do saber. E aí, por fim, ela diz: então vai ser preciso que cada mestre se despeça da figura de professor transmissor de conteúdos que há em si mesmo e que os alunos abandonem seu papel de receptores passivos. E isso é o pior de todos nós. Não nos daremos mais a conhecer assim. Vamos tentar construir juntos algo novo. É claro que nós, professores, vamos precisar de ajuda. Os alunos saberão nos dizer como fazer. Será que eles aceitam ser nossos mestres? Acho que sim. É só por esse próximo milênio, nessa nova sala de aula, na verdade, todos serão mestres. E, curiosamente, a gente vai aprender como nunca. Então, essa perspectiva de que a gente precisa se abrir para o nosso estudante, né? Para o que ele tem a nos dizer, para o que ele tem a nos ensinar, né? E diante dessas tecnologias, dessas ferramentas digitais, eles têm muito a nos ensinar, né? E reconhecer que esse modelo, né, de aula conteudista e de passar conteúdo, de lista de exercício, isso é algo que não está chegando mais nos jovens, né? Isso não chega mais nos nossos alunos. E se a gente tentar manter esse modelo, né, fica cada vez mais difícil. A turma fica difícil, a aula fica difícil, né? Nem a gente mesmo muitas vezes consegue seguir em frente, né? Porque vai dando um desânimo. Afinal, a gente não quer que os nossos alunos durmam na aula, né? A gente quer que eles queiram aprender, que eles venham conosco, que os olhos brilhem, mas temos sido desafiados pelas tecnologias, né, a nos reinventar. Então, enfim, acho que para o nosso encontro de hoje, né? Vê aí, Manuela, se você consegue acessar de novo aquele link. E aí tem uma outra pergunta agora, que é o que o nosso encontro significou para você. Aqui também eu falei que eu ia usar outros recursos do Mentimeter. Esse é um outro. Espera aí que saiu. Que aí aqui as pessoas podem mandar respostas maiores, né? E também é uma sugestão, de repente, para um final de aula, né? Ou para o início, depende do que você precisa, né? Enfim. Eu uso ele muito nessas propostas de formação e tal, porque pode ser um momento também da gente ver, né, os colegas e tudo mais, ouvi-los, lê-los, né? Então, enquanto... Não sei se o Sampaio está conseguindo acessar, mas enquanto vocês colocam aí... Ó, saiu uma curtida aqui. Acho que isso era um pouco, né, do que eu queria trazer para vocês nesse encontro de hoje. Para a gente poder fazer algumas reflexões, assim, uma coisa breve, né? Uma hora passa muito rápido. Quer dizer, depende, né? Tem uma galera aí que acha que é 20 minutos e já demorou demais. Mas eu acho que, enfim, dentro das possibilidades dessa disciplina, né, eu queria trazer um pouco essa reflexão com vocês. E até nesse lugar de acolher, né, porque estamos todos aí nos desafiando, né, a lidar com essas tecnologias.
a entender, né, a nos vermos diante do não saber. Nós que estamos tão acostumados a saber, né? O professor é o dono do saber. Foi assim que a gente aprendeu, né? Então, muitas vezes, esse ambiente virtual nos desafia, né? Enfim, então, essa era um pouco da ideia dessa disciplina, para que vocês pudessem aprender um pouco mais. Lá nos módulos tem possibilidades práticas, tá? Vocês vão ver lá que, ao final de cada módulo, tem uma listinha de propostas, de atividades, não sei se todos, mas a maioria vai ter, né? Propostas que vocês podem desenvolver, né? De plano de aula e tudo mais. Tem algumas atividades práticas para vocês, práticas assim, né? Para vocês criarem uma proposta de aula, acho que vale muito a pena vocês fazerem também. Para ir, né? Enfim, aproveitem esse momento para terem ideias e testem, né? Dentro das possibilidades de vocês aí, vão fazendo um teste. E eu acho que a melhor dica que eu posso dar é essa. Escolhe uma que é mais fácil para você e começa por ela. É um ótimo começo. Porque aí você está mais seguro, você vai devagar, ver o que dá, o que não dá, né? Não precisa ser toda a aula, mas já é um jeito, né, da gente desbloquear esse medo, da gente chegar mais perto do uso dessas ferramentas, né? E as outras você vai aprendendo ali. Se abrir para aprender com os alunos também, eles sabem muito mais que nós sobre esse assunto. Eles têm muito a nos ensinar, né? E esse é o momento da gente trocar. E aí, por fim, eu queria deixar essa reflexão de Paulo Freire, que o uso da tecnologia, assim como outras ferramentas, né, muitas vezes depende de quem usa, a favor de quê, e de quem, e para quê, né? Então, é bom a gente pensar nisso também, né? A favor do que a gente está usando essas ferramentas, né? E de quem? E para quê? Isso é uma coisa muito importante a gente pensar. Tem que usar porque tem que usar, porque falam que é legal e que... Mas se não tá fazendo diferença, vai surtir algum efeito, né? Vai agregar, é importante a gente pensar nisso também, né? E a favor de quê? Né? O que eu quero com isso daqui? Enfim, acho que é algo para a gente pensar também. E deixei aqui o meu Instagram, Prof. Rafaela Soares, para quem tem Instagram, quiser seguir, né? Já que nós estamos falando desse ambiente virtual aí, nada melhor do que usá-lo, né? É algo que a pandemia me desafiou a fazer, né? E a estar lá. Sigo lá, mas não com tanta assiduidade, mas tenho me desafiado a estar lá, porque eu acho que é assim que a gente aprende, né? É isso. Quem está aqui comigo, quer contribuir aí conosco? O que significou essa breve reflexão aí para vocês? O que vocês pensaram a respeito? Quem conseguir falar ou botar em... Oi, boa noite. Realmente o que você falou aí é a nossa realidade, né? Dessa nova juventude, todo mundo informatizado. Eu trabalho com aluno do 6º e 7º ano, todo mundo na sala, celular o tempo todo. Então, a gente tem que acabar se moldando um pouco a isso, né? A maioria deles tem Instagram, a gente faz algumas atividades junto, né, no Instagram. E aí eu estou realmente aprendendo, né? Que eu sou da geração antiga, dos 40, quase 50, né? Para trás, então é um pouquinho difícil ainda. Mas eu vou que vou. É isso aí. Então, eu acho que você não está naquele primeiro, não. Quer ver? Eu acho que você está lá naquele... Demoro, mas consigo. Mas eu ainda fico um pouco desesperada, porque eles estão muito à frente da tecnologia, né? Muito. E eu acho que esse é o momento, Manuela, aproveitar o seu comentário aí, da gente colocar eles como protagonistas, sabe? Bom, eu costumo usar isso como uma estratégia para lidar assim, com o que eu não consigo. Então, por exemplo, às vezes, cria um grupo. Gente, cria aí um grupo, né? E aí eu vou escolher um que vai ser responsável por gerenciar o grupo. Na verdade, eu estou, enfim,
aprendendo, né? E se eles têm essa facilidade, cria o grupo numa facilidade, uma coisa assim, em segundos, né? Adiciona todo mundo e pronto, acabou, pá, pá. E a gente custa, né? Então, é isso, assim, chamá-los para estar conosco também, né? E isso é uma coisa que muda, inclusive, o engajamento dos nossos alunos na aula, né? Então, às vezes, que poderia ser uma turma que não está nem aí, fala, não, essa professora aí, eu boto fé nela, né? Ela... Porque você traz o aluno para vir com você, então ele assume uma responsabilidade também na aula, né? Então, ó, você vai ser o monitor, você vai ser o administrador do grupo. Então, você empodera esse aluno, você traz para ele um papel importante, né? Muito provavelmente ele vai ser um aluno que vai te defender, não é essa palavra, não estou achando a palavra certa agora, mas assim, ele vai chamar os outros, ele vai chamar a atenção dos outros muitas vezes, né? Porque meio que ele é corresponsável pelaquela aula. Enfim, eu acho que é por aí, mas devagar a gente chega lá. Não vamos desistir. É isso aí, muito legal. Bom, já chegamos aí no nosso teto, né? Não gosto de atrasar, que eu sei que a gente tem 1000 coisas para fazer. E espero vocês aqui segunda que vem. É segunda que vem, né? Dia 15. Isso mesmo. Eu vou tentar trazer mais inclusão, tá? Então, eu vou pegar essas ferramentas, pensando um pouco na perspectiva da educação inclusiva, tá? Para tentar trazer elementos aí que, de repente, não vão estar no nosso material e podem ser úteis aí para vocês, tá bem? Muito obrigada, um beijo para vocês, até semana que vem.